Vamos sim, Josmar. A gente vai falar, claro, né? O assunto não poderia ser outro, falar de Páscoa. Geralmente, a gente sempre conversa com um nutricionista, falando das atenções, o que pode, o que não pode comer, né? Tentar aí dar uma equilibrada na questão da preocupação com a saúde, né? Até porque o chocolate é bom, mas é uma gordura que pode trazer malefícios. Mas não é só a gordura do chocolate que pode trazer também prejuízos à saúde. Por isso, está na linha conosco, Dr. Marcelo Bossuá, quase um parceiro nosso já aqui do CBN Porto Alegre, que é imunologista, é alergista, coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Doutor Marcelo, muito bom dia. Bom dia. Mais uma vez, é uma grande satisfação que nós falamos com a Rádio CBN. Da mesma forma, obrigado por nos atender hoje, feriado, mas importante, né? A gente está conversando, muita gente ainda não garantiu, a gente sabe que o brasileiro sempre deixa para a última hora, né, doutor Marcelo? Então, muita gente que acabou não comprando ovo ainda, os presentes de Páscoa, mas tem que ter um cuidado. Eu falava que muita gente ouve sobre os cuidados da questão da gordura, mas tem um outro vilão também no chocolate, é a questão do leite, doutor? É verdade. Porque hoje nós sabemos que 6% da população brasileira possui algum tipo de alergia, principalmente as crianças. Então hoje nós sabemos que é um problema de saúde pública, né? A alergia ao leite de vaca, né? Então isso acaba preocupando bastante os médicos nessa época de Páscoa, porque logo depois desse consumo exagerado de ovos de chocolate, que são à base de leite, nós acabamos recebendo muitos pacientes no nosso consultório com vários problemas alérgicos, né? Vários problemas decorrentes das alergias alimentares, principalmente a alergia ao leite. Claro. Quais são os principais sinais, vamos dizer assim, que as pessoas devem ficar atentas após esse consumo exagerado de chocolate, pessoas que são alérgicas ao leite, né? Quais são os sintomas, o que elas apresentam? É verdade. A primeira coisa que nós devemos definir é justamente a diferenciação da alergia alimentar à intolerância alimentar ao leite, né? Porque nem todo mundo que tem intolerância tem alergia. Então, o que é a intolerância? A intolerância é justamente quando você não produz enzimas digestivas suficientes para metabolizar um açúcar do leite chamado lactose. Então, por acaso, se você for ao supermercado e comprar um leite sem lactose e seu filho tiver alergia alimentar ao leite, não adianta, não vai adiantar nada. Porque a alergia alimentar ao leite, ela é decorrente justamente de alergia às proteínas do leite. São 3 tipos de proteína, a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Então é totalmente diferente da intolerância alimentar. Então, muitas das vezes os sintomas, tanto de alergia alimentar como de intolerância, eles são semelhantes, mas existem algumas diferenciações. Eu vou dizer o que se assemelha tanto à alergia como à intolerância. Então, se por acaso o seu filho está desenvolvendo alguma manifestação gastrointestinal, dores abdominais, um pouquinho de diarreia, vômitos, assim por diante, pode ser tanto alergia quanto intolerância. Agora, a alergia, ela tem algumas manifestações específicas, bem particulares dela. Então, se por acaso o seu filho desenvolver reações na pele, reações avermelhadas, chamadas eritemas, ou lesões como urticárias, ou aquela lesão da boca, que é contra a vermelhidão na boca, só de ele colocar um alimento rico em leite, e por acaso a boca dele ficar hiperemiada, ficar com um aspecto avermelhado, tanto a boca quanto a língua, um inchaço da língua, então a chance dele estar desenvolvendo alergia alimentar é muito grande. Claro, e tem que se procurar uma emergência? Quais são os cuidados, a atenção necessária? É importante já ir direto para uma emergência? É verdade. Se por acaso o seu filho começar a desenvolver uma diarreia muito intensa, né, uma diarreia aquosa, intensa, onde vai acarretar num quadro de prostração, desidratação, é muito importante que procure logo uma emergência para que seja feita uma hidratação venosa. E se por acaso ele vier a desenvolver alguma reação de pele, alguma reação tipo urticária, que é uma lesão avermelhada no corpo, um eritema e assim por diante, realmente tem que se procurar uma emergência, porque a alergia alimentar, em alguns casos, pode até levar ao óbito, porque o que acontece? O paciente acaba desenvolvendo uma alergia tão intensa que ele entra num quadro chamado anafilaxia, o choque anafilático. Então a pressão dele cai muito, pode haver um inchaço da garganta, chamado edema de glote, e o paciente vira a falecer, inclusive por insuficiência respiratória e por queda de pressão. Então, se por acaso o seu filho começar a desenvolver alguma reação muito intensa,
a alergia a algum chocolate, alguma coisa que ele venha comer, leve imediatamente para um serviço de emergência, porque a reação alérgica anafilática é muito rápida. E muitas das vezes a gente nem percebe o paciente já foi ao óbito. Claro. Bom, alternativa para pessoas alérgicas, intolerantes ao leite, seria o chocolate? Hoje a gente sabe que é possível encontrar no mercado a alfarroba e também chocolate de soja. Essas duas seriam alternativas, então, para pessoas que se enquadram nessa questão da intolerância ou na alergia ao leite? A intolerância, bem na verdade, o paciente não precisa retirar o leite. Sim. É somente ele procurar um médico, ser prescrito um suplemento nutricional à base de lactase. A enzima lactase, ela tem essa capacidade de digerir a lactose. Então, o paciente pode ter uma vida normal, pode tomar leite, pode comer ovo de chocolate sem problema. Agora, aquele paciente que tem um quadro de alergia, aí realmente o único tratamento eficaz é a retirada completa de todos os derivados lácteos, né? Então, o uso de um ovo de chocolate à base de cacau, à base, de soja, alguns ovos de chocolate que são feitos com biomassa da banana, eles são bem eficazes. E com certeza, em lojas de produtos naturais, você vai encontrar. Que a Páscoa é um momento de felicidade, um momento de união, um momento de renovação. Então, é importante que a criança ainda participe também, né? Claro. Ela participe e que não fique à parte da sociedade, seus amiguinhos recebendo ovos de Páscoa. É importante que ela participe psicologicamente. É muito importante para o crescimento dela. Claro. Doutor, aproveitando sua participação aqui conosco, me lembrei também agora, amanhã, sexta-feira santa, as pessoas acabam comendo peixes, né, camarão, enfim, e um produto, né, um alimento aí que é também um vilão, pode vir a ser um vilão nessa época, é o camarão. Muitas pessoas são alérgicas a camarão e às vezes nem sabem, né? Olha, é verdade. E o camarão ele tem uma particularidade tão interessante, que existem casos relatados, né, de pacientes que só de cheirar o camarão sendo frito, aquelas proteínas voláteis, quando ele inala aquelas proteínas voláteis, aquelas proteínas são capazes de desenvolver uma reação alérgica, né, e inclusive levando até o óbito. Existem casos relatados. Então, foi realmente uma boa pergunta, porque aqueles pacientes que têm uma intensidade de alergia alimentar muito grande, é importante que ele procure um seu médico de confiança e que porte junto dele uma ampolinha de adrenalina. É lógico que sempre orientado pelo médico, nunca faça automedicação, porque existem riscos. Mas procure um alergista e sempre porte uma ampolinha de adrenalina junto com uma seringuinha de insulina, para que, num caso de emergência, num caso de uma reação alérgica intensa, ele possa aplicar imediatamente aquela adrenalina e procurar um pronto-socorro de imediato, porque a alergia alimentar em algumas pessoas é tão rápida que não dá tempo nem de você chegar no hospital. O paciente pode desenvolver o choque anafilático, cair a pressão arterial, pode desenvolver o chamado edema de glote e pode inclusive vir ao óbito, mas é tão rápido que em questões de minutos isso acontece. Tá certo, então. Doutor Marcelo Bossó, queria agradecer mais uma vez sua atenção aqui conosco no CBN Porto Alegre. Uma boa Páscoa para o senhor e sua família e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e um grande abraço ao povo do Sul, povo tão querido nosso. Muito obrigado. Obrigada. Tá, então, Josmar, né, atenção redobrada por aqueles que têm problemas alérgicos, de intolerância a alguns tipos de alimento, realmente, né, não só a questão do chocolate, né, e a gente sabe também dos problemas da questão do excesso desse tipo de alimento, muitas pessoas acabam desenvolvendo diarreia, né, vão ter que parar em emergências, principalmente as crianças, né, então, atenção redobrada, porque daí acaba ganhando o ovo do tio, do padrinho, da madrinha, enfim, né, são vários chocolates. E essa questão também na Sexta-feira Santa dos crustáceos, né? Ali a questão do camarão acaba sendo um grande vilão. Então, atenção redobrada, né? Na dúvida, quem já teve algum problema, evite, né? E se utilize de outro alimento para que todos tenham aí uma Páscoa tranquila.